Olá, continuando nossos estudos sobre os dons do Espírito Santo, vamos estudar um pouco sobre o dom de discernimento de espíritos. É um dom importantíssimo para o corpo de Cristo, né? Importantíssimo para o nosso dia a dia no corpo de Cristo. Então vamos orar e pedir para Deus nos ensinar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse tempo nas tuas mãos, a nossa vida no teu altar, e implorar, Pai, que o Senhor nos abençoe com revelação da tua palavra. Que o Senhor traga sobre nós a audição aberta, a visão que nós precisamos. E precisamos também, Pai, ouvir a tua voz de maneira específica e pessoal. Pai, nos abençoa com a tua presença e que esse tempo o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Vamos lá, nós estamos estudando sobre os dons espirituais e agora vamos falar um pouco sobre um dom tremendo. Um dom, todos eles são tremendos, mas esse dom, ele tem algumas características peculiares que ajudam bastante na nossa vida, no dia a dia da igreja, né? O dom de discernimento de espíritos, que está descrito em 1 Coríntios 12, versículo 10, ele é um dom que vem de duas palavras que descrevem bem o que ele faz, né? Qual é a operação do dom. A palavra discernimento, que é a palavra grega diakrisis, e a palavra espíritos, que é a palavra pneumaton. Nós vamos avaliar um pouco sobre o prisma da palavra, o que ela significa, e depois nós vamos estudar sobre alguns casos bíblicos de discernimento de espíritos, né? Primeira coisa importante é que esse dom ele é como se fosse um dom imunológico para o corpo de Cristo. Discernir espíritos é algo muito importante, principalmente para a igreja que lida com as questões espirituais, que está inserida no reino espiritual, que está inserida em várias manifestações, precisa discernir o que está acontecendo e qual é a sua origem, né? E esse dom de discernimento de espíritos, ele traz exatamente essas respostas. Qual é a origem de cada uma das palavras, manifestações, ensinos, pregações. Isso tudo é muito importante para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo não seja enganado, não seja afetado com falsas doutrinas, falsos enganos, falsos moveres, falsas palavras, falsas profecias, tudo que vem do mundo espiritual, mas que não está ligado diretamente ao coração de Deus. Não tem nenhum tipo de respaldo naquilo que Deus está fazendo. O dom de discernimento de espíritos vai revelar exatamente a origem daquilo que está acontecendo, daquilo que está sendo ensinado, né? Então, a palavra que está sendo dita, a manifestação que está acontecendo, a manifestação individual ou a manifestação coletiva. O dom de discernimento de espíritos, ele vai revelar a origem dessas manifestações, desses ensinos e dessas palavras. E isso faz com que a igreja fique protegida de falsos ensinos, e isso traz imunologia, ou seja, nós temos uma defesa, é como se fosse uma célula de defesa na vida da igreja. Amém? Então, é muito importante compreender que a igreja está inserida num mundo que jaz no maligno, né? Esse mundo que jaz no maligno é um mundo que opera de acordo com alguns espíritos, sejam eles espíritos demoníacos ou os próprios espíritos das pessoas, né? Esses espíritos, eles são responsáveis por todos os problemas, os pecados, as tragédias, o roubo, a morte, a destruição que acontece hoje no mundo, né? E por que eles conseguem lograr sucesso com essas ações, roubo, morte, destruição? Porque eles têm bases bíblicas, eles têm a palavra, e eles usam a palavra de maneira distorcida ou de maneira herética. Isso faz com que eles pareçam ser de Deus, né? Tem aparência de piedade, tem aparência de ungido, tem aparência de quem conhece, mas o Espírito Santo,
não pode ser enganado. Por isso que ele pode revelar o espírito que está agindo em cada uma dessas situações. E como isso é importante, porque a revelação do espírito vai bloquear a ação do maligno, vai bloquear a ação humana, quando essas ações elas tentam desviar a igreja, ou fazer a igreja sair do caminho, sair do propósito, sair da visão, sair da revelação de Deus. Então o discernimento de espíritos ele vai impedir que esses erros aconteçam, porque ele está revelando a origem de todas as coisas. Amém? Então, no substantivo diacrisis, que é a palavra discernimento, a gente pode, no português, compreender o discernimento como bom senso ou intuição. Eu discerni que eu não era para eu fazer aquilo, discerni que era para eu ir para a direita, discerni que eu tinha que tirar férias, eu tive uma intuição, tive um bom senso, mas o discernimento do dom de discernimento de espíritos é muito mais do que isso. Ele não revela exatamente o que é o diacrisis, aquilo que Deus trouxe sobre a nossa vida através do Espírito Santo. O que é a diacrisis? A primeira coisa que a palavra diacrisis, ele é derivado de um verbo chamado diacrino, que é dia, que significa separação, ou através e completamente, e crino, que significa julgar, decidir, separar e avaliar. Então, o discernimento, ele é muito mais que um bom senso ou uma intuição. Ele é algo objetivo. Ele faz com que você consiga enxergar através de alguma coisa, consiga separar o bem do mal, consiga julgar aquilo que você está enxergando. Não é apenas você enxergar um espírito, mas você julgar aquilo que está acontecendo e se esse espírito vem de Deus ou não vem de Deus. Né? As pessoas elas são movidas, elas são inspiradas por espíritos, sejam espíritos malignos ou o Espírito Santo, ou o próprio espírito delas. Então as pessoas elas têm diversas motivações para fazer o que elas fazem, falar o que elas falam, tomar as decisões que elas tomam. Então o discernimento de espírito ele vai enxergar através dessas ações, dessas palavras, dos ensinos, das atitudes, e ele vai revelar qual é a origem dessas atitudes, a origem dessas palavras, a origem dessas doutrinas. O discernimento de espíritos é importantíssimo para dizer se algo é bom ou algo é ruim. Então, essa palavra significa julgar, decidir. Então, o Espírito Santo pode entregar para nós, né, uma faculdade, ou seja, uma habilidade sobrenatural de julgar o que está oculto, ou de revelar as coisas ocultas e dizer exatamente se elas são boas ou se elas são más, se elas são divinas ou se elas são malignas. Né? Esse é uma capacidade sobrenatural maravilhosa. Né? Então, essa ação de separar, ela é usada em contextos como judiciais, por exemplo, quando um juiz precisa dar o veredito, se a pessoa vai ser condenada ou se vai ser absolvida. Né? Então, a palavra discernimento, ela aponta mais para um julgamento, para uma palavra que vai trazer veredito final, a palavra final, do que um bom senso ou uma intuição. Ou seja, se você tem a capacidade de discernir de acordo com o diacrisis, você já tem a resposta objetiva sobre a origem daquilo que está acontecendo. Não é uma sensação, não é um sentimento, mas é algo objetivo. Algo que você fala assim, não, isso é do bem, ou isso é do mal, ou isso é do homem, isso é do diabo, isso é de Deus. Então, você tem a certeza absoluta, porque o Espírito Santo trabalha com certeza. Outra questão que diacrisis trabalha é com os agricultores, quando eles têm que separar o joio do trigo. Então, o discernimento diacrisis, ele vai trazer a capacidade de você enxergar através de uma situação e separar o joio, ou seja, aquilo que é falso, o trigo falso, do trigo, ou seja, aquele trigo verdadeiro, aquele que alimenta. O joio que envenena, você lança fora.
E o trigo que alimenta, que fortalece, que nutre, esse você se alimenta, faz pão e se alimenta com ele. Então, quando você vê, por exemplo, uma parábola que Jesus falou sobre o joio e o trigo, a parábola diz em certo momento que os homens dormiam e o inimigo lançou uma semente no campo daquele senhor. E quando a semente brotou e cresceu, os homens começaram a perceber que não havia apenas trigo naquele campo, mas também havia nascido joio, porque o inimigo tinha feito aquilo. Então, em algum momento daquela parábola, os homens conseguiram avaliar a qualidade da plantação, porque quando você olha o trigo e o joio, você não vê muita diferença. Tanto é que o joio é chamado de falso trigo. Então o discernimento ele vai dizer para você o que é falso trigo, o que é um filho do diabo, né? Então isso é muito importante no corpo de Cristo, né? No léxico de Strong, ou seja, o original grego, você vai ter a definição de diacrisis, discernimento, como um ato de julgamento, ou uma distinção clara, ou uma discriminação, aquilo que você vai trazer nome aos bois, ou seja, você vai falar assim, isso aqui, para mim é muito claro que isso aqui vem de Deus, ou isso aqui não vem de Deus, isso aqui vem do homem, ou isso aqui vem dos demônios. Então, no original grego, a palavra diacrise significa exatamente a capacidade de identificar a natureza de uma fonte, ou seja, qual é a natureza daquilo que está sendo feito. Então, é muito importante entender o que significa discernimento, porque o discernimento não é algo subjetivo, não é algo que gera dúvida. Ah, eu não senti bem. Ah, eu acho que eu estou sentindo paz. Você pode não estar sentindo paz por diversos motivos, né? Você pode não estar sentindo paz, mas essa sensação de falta de paz pode estar trazendo dúvida no teu coração e não uma certeza. Quando o diacrisis, ele traz uma certeza, ele sabe exatamente a natureza daquela fonte e fala, essa natureza aqui é maligna, eu não vou fazer negócio com essa pessoa, essa natureza aqui é maligna, então eu não vou fazer aquilo que essa pessoa está dizendo, eu não vou ouvir o que essa pessoa está ensinando. Por quê? Porque o diacrisis, o discernimento bíblico, ele traz certeza, ele não fica na dúvida, eu não estou sentindo bem. Você pode ter comido uma feijoada, você pode estar com dor de cabeça por algum motivo, você pode ter tomado muito café quando você acordou, em algum momento você deve ter passado mal, mas esse tipo de manifestação pessoal não é diacrisis. Não é o discernimento de espíritos, porque o discernimento ele é um ato de julgamento, é uma percepção clara daquilo que está acontecendo por trás daquelas ações. Tá bem? Então, o mundo espiritual ele tem uma série de nuances, série de riquezas que a gente não enxerga com os nossos olhos físicos, né? E discernimento ele faz com que você enxergue pontualmente o que está sendo, o que está impulsionando aquela ação, ou aquela palavra, ou aquela pregação, né? Então imagina se você pudesse enxergar, se você pudesse discernir, se você pudesse ter a revelação dos espíritos que estão agindo em cada interação que você tem aí fora. Se você vai fazer uma venda, você está falando com o cliente, de repente você enxerga o espírito que está agindo na vida dele e que de repente está tentando te enganar, está tentando te dar um golpe, fazer uma fraude. Ou se você de repente está namorando e fala, Senhor, eu quero que o Senhor me dê o discernimento de espíritos para saber se esse rapaz é um rapaz que vem da parte do Senhor. Se ele está cheio do Espírito ou se ele está simulando o Espírito Santo. Isso também é muito importante. Então, quando você fala sobre mundo espiritual, você fala de coisas invisíveis a olho nu. Não é algo que você está olhando, que você está vendo com os teus olhos físicos. Não, é algo que você está ouvindo com os teus ouvidos físicos. Você não está sentindo cheiro com o teu olfato físico. Você não está tocando, mas o teu espírito está discernindo, porque o Espírito de Deus revela para o teu espírito as coisas
do mundo espiritual. Então é muito importante não confundir os sentidos naturais com os sentidos espirituais, né? O exercício do dom vai trazer uma habilidade aguçada, né? Você não sai por aí fazendo as coisas com excelência, a não ser que você comece a fazê-las e depois, com o passar do tempo e com a prática, você já consegue discernir o bem e o mal. Hebreus 5,14 diz que o alimento sólido é para os adultos, para os maduros, aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir o bem do mal. Então, quando você tem prática dia a dia, quando você faz exercita o uso do dom, a tua faculdade, o seu cérebro, o seu espírito começa a ser treinado naquilo. E você começa a ter mais experiência, e com a experiência você tem mais habilidade. Você não vai adquirir habilidade sem a experiência. Então é importante você falar: Espírito Santo, treina a minha mente, treina o meu espírito. Espírito Santo, faz com que eu tenha experiências contigo, e o Espírito Santo vai começar a te conduzir em algumas experiências para que você seja treinado. E aí, no momento que você passa por uma experiência, passa por duas, passa por três, você já começa a ter essa habilidade se desenvolvendo dentro de você, uma habilidade espiritual. Por isso que no livro de Hebreus 5,14 fala sobre as pessoas maduras. Quem são as pessoas maduras? São pessoas que já viveram várias experiências, já passaram por várias situações, e elas extraíram dessas situações habilidades para lidar com as situações do presente e do futuro. Então são pessoas ricas, são pessoas que conseguem discernir e separar uma coisa da outra. Você vai se aconselhar com uma pessoa dessa, automaticamente você tem condições de tomar a melhor decisão, porque essa pessoa tem o discernimento ou a diacrisis aguçada. A pessoa sabe. Você começa a falar, ela já tem o discernimento, já está ali dentro dela. Então é muito melhor você falar com uma pessoa dessa, né? E que tal você mesmo ser essa pessoa? Né? Então peça para o Espírito Santo para te dar diacrises. Senhor, me dá discernimento, o discernimento bíblico, o discernimento do Espírito. Não é o meu discernimento, não é o meu sentido humano, não é o que eu estou pensando, não é aquilo que está diante dos meus olhos, mas eu quero que o meu espírito receba do Senhor exatamente o que está originando cada uma das situações que eu estou vivendo. Amém? Outra coisa importante é a palavra pneuma, né? Então, diacrisis, a palavra discernimento, e a palavra pneumaton. A palavra pneuma é a palavra espírito, ou sopro, ou hálito, ou vento. O espírito, ele é tido como vento, como um hálito, como um sopro, né? E a palavra pneumaton, que é a palavra que foi utilizada para discernimento de espíritos, é a palavra pneuma no plural. Então, quando se fala de discernimento, se fala de discernimento de espíritos. E está no plural porque existe um propósito aí. Por que Deus falaria, discernir o espírito no singular? Não, você vai discernir diversos tipos de espíritos. Espíritos humanos, espíritos anjos, anjos caídos e o Espírito de Deus, né? O Espírito é o vento, é o hálito. E a palavra pneuma pode ser utilizada inclusive para o Espírito Santo, pode ser usada para um espírito maligno, pode ser usada para o espírito humano, né? Palavra pneuma, quando se fala pneumaton, você engloba todos esses tipos de espírito, onde a pessoa vai conseguir discernir qual está agindo, qual é a natureza do espírito, ou a fonte daquilo que está sendo dito ou está sendo feito. Por isso a palavra pneuma, em Coríntios 12:10, ele pode ser traduzido como vento. Ou seja, dentro de uma comunidade, dentro de uma família, dentro de uma igreja, existem muitos espíritos que atuam, né? Onde tem pessoas, tem espíritos, porque pessoas são espíritos que habitam dentro de um corpo e que tem uma alma. Então, o espírito, de fato, o espírito, ele está ali presente onde tem uma pessoa.
né, o espírito humano. E esse espírito humano, ele tem características próprias daquela pessoa, depende do tipo de vida que ela teve, espiritualmente falando. Pode ser um espírito que está comprometido com as trevas, pode ser um espírito que está cheio do Espírito Santo, pode ser um espírito renovado, pode ser que o espírito esteja morto, a pessoa nem nasceu de novo, ela está na igreja, ela está pregando, mas ela não nasceu de novo, então o espírito está morto, né? E tudo isso vai ser revelado dentro do discernimento de pneumaton, ou seja, de espíritos. Então, quando você tem uma congregação, você tem pessoas reunidas em algum lugar, você vai ter espíritos ali, os espíritos humanos. Da mesma maneira, você vai ter também espíritos malignos, porque onde tem gente, tem demônios, né? Os demônios, eles ficam ali rodeando, buscando quem possa tragar. Tem pessoas que estão com demônios nos seus corpos, tem pessoas que estão debaixo da influência de demônios, que estão fora dos seus corpos, tem pessoas que fizeram pactos com demônios, e esses demônios estão ali naquela comunidade. E tem pessoas que estão cheias do Espírito, que acordam, vão buscar o Senhor, vão orar, vão buscar a palavra de Deus, né, que amam o Senhor, amam a palavra de Deus, e todo dia, quando elas acordam, elas oram e falam: Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo. E aí, nessas comunidades, ou nesses ajuntamentos, nessas congregações de pessoas, você tem essa variedade de espíritos que estão reunidos ali. Sem falar dos anjos, que também são espíritos ministradores, que estão ali, que estão acampados ao redor daqueles que amam a Deus. Então, você tem vários espíritos agindo na mesma comunidade, né? Quando você não enxerga o mundo espiritual, você entra em uma comunidade dessa, você faz um serviço religioso e você sai dali do mesmo jeito que você entrou. Você não desfrutou de nada que é do mundo espiritual. Então, o espírito, ele tem uma função, sendo que nós somos um espírito. Quando Deus criou o homem, ele colocou, ele juntou o barro, moldou o homem com o barro e depois ele sopra, pneuma, ele sopra, né? Ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente, ou seja, uma alma com espírito. Amém? Então, é muito importante compreender que o discernimento de espíritos, ele vai te dar a capacidade de discernir a natureza de todos esses espíritos, né? Você não vai só enxergar demônios, não vai só enxergar anjos, não vai só enxergar Deus, não vai só enxergar o espírito humano, você vai enxergar todos eles. Então, é muito importante isso, por quê? Porque Deus não é alguém que vai só te mostrar demônios, né? Tem gente que vive em função dos demônios. Então, é um demônio, é um demônio, é um demônio. Só vê demônios. Então vê demônio em casa, vê demônio na rua, vê demônio no trabalho, vê demônio na igreja, vê demônio no pastor, vê demônio no irmão, vê demônio no diácono, vê demônio em tudo quanto é lugar. É uma pessoa que está obcecada com o demônio. Isso não é discernimento de espíritos. Se você está tendo uma visão no mundo espiritual, você vai enxergar o mundo espiritual. Você pode enxergar anjos, você pode enxergar demônios, você pode enxergar o Espírito de Deus, você pode enxergar o próprio Senhor Jesus, né? Como por exemplo Estevão. Estevão teve a visão aberta antes dele morrer e ele estava enxergando o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Então ele enxergou o Pai e enxergou o Filho. Não é verdade? Então o Espírito, ele vai... o Espírito Santo, ele vai revelar para você o mundo espiritual e vai te dar exatamente qual é o espírito que está agindo, né? Outra questão é que existe no mundo, segundo 1 Coríntios 2,12, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2,2 fala exatamente isso, o espírito que opera nos filhos da desobediência. 1 Coríntios 2,12 fala do espírito do mundo. Ou seja, existe um espírito coletivo, um espírito que controla a coletividade, existe um espírito que controla os filhos da desobediência, né? Existe um espírito que controla uma pessoa física individualmente e tem espíritos que são territoriais, que controlam regiões, né? E o Espírito de Deus, ele tem esse dom
e ele tem esse dom à tua disposição, para que você saiba em um momento propício, um momento certo da batalha espiritual, ou seja, da guerra que você está fazendo, qual é o espírito que está agindo naquela região, ou naquela coletividade, naquela cultura. Amém? Então, é muito importante que você entenda, né, que o Espírito Santo, ele pode te revelar qual é o espírito que está agindo. Vou dar um exemplo bem prático. Se você, por exemplo, vai casar. Eu vou casar. Tá bom, onde vocês vão morar? Então você começa a procurar uma casa para alugar, um apartamento, né? 3, 4 dormitórios, 2 ou 3 cômodos. Você fala assim, eu tenho um orçamento aqui, eu tenho que alugar uma casa. Ótimo, então você vai e começa a visitar as casas, você começa a entrar em alguns ambientes, você vai em algum bairro, você chega naquela rua e você começa a avaliar, né, o ambiente, o bairro, as pessoas que estão ali, qual é o clima que está ali, se tem alguma coisa que possa representar algum perigo, né? Você já começa a pensar, você chegando à noite na tua casa, se você morasse ali, você já começa a se colocar naquela situação. O discernimento de espíritos pode revelar, por exemplo, o espírito que está atuando naquele bairro, que está atuando naquela rua, ou até o espírito que está ali naquela residência, naquele imóvel. Né? Eu conheço pessoas que foram morar em residências que tinham um espírito que estava ali porque sangue foi derramado naquele território antes de virar uma casa. Né? E por causa do sangue derramado, o espírito maligno se apoderou daquele lugar, então tudo que acontecia naquele lugar era destruição. Né? Então é muito importante, Senhor, eu quero que o Senhor me treine em discernir os pneumatons, os espíritos que estão atuando na minha vida, que estão atuando na minha família, que estão atuando na minha casa. Para que o Espírito Santo vai trazer esse discernimento? Para que você possa fazer a guerra de maneira eficaz. Ou seja, você não vai lutar contra algo que você parece, né, parece que o inimigo está agindo dessa maneira e você começa a orar de qualquer maneira. Você está batendo no ar, você não sabe em quem você está acertando, qual espírito você está confrontando, quem está motivando aquelas ações. Você não consegue conquistar nada se você não souber quem é o teu inimigo. Por isso que Moisés mandou os espias para espiar a terra. Você tem que olhar a terra, você tem que olhar os moradores da terra, você tem que ver qual é o tamanho da guerra que a gente vai enfrentar, qual é o tamanho do gigante que a gente vai ter que derrubar, né? E qual é a recompensa por derrubar esses gigantes. Então ele mandou porque o povo tinha que saber exatamente o que eles iam enfrentar. Tá bem? Chama-se mapeamento. No mapeamento espiritual, o discernimento de espíritos é algo que, sem isso, sem o discernimento, você não tem mapeamento espiritual. Você não consegue mapear espiritualmente. Amém? Então é muito importante, no contexto da guerra espiritual, você pedir para que o Senhor te dê discernimento, diacrisis, pneumaton, de espíritos. Aí você vai ter mais eficácia na tua guerra. Né? Outras questões bíblicas que são parecidas com o discernimento é a palavra testar. Então, 1 João 4,1 diz assim, provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. No caso dessa palavra, provar os espíritos, você está provando um espírito, é como se você tivesse, esse termo, ele vem da metalurgia, né? E se refere ao teste de metais para verificar a sua pureza. Então você prova os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Agora uma pergunta importante nesse ponto da prova, ou doquimazo, que é a prova, testar, provar. Se aparece um anjo na tua frente, você vai fazer uma prova de que aquele anjo procede de Deus ou não? Então isso é importante, você compreender que nem todo espírito de luz é de Deus. Ele parece ser de Deus, mas ele normalmente é quando o inimigo se transfigura em anjo de luz. Porque aí você não tem filtro na sua mente. Por isso que o discernimento de espíritos ele é importante. Né? Senão um anjo aparece e faz você fundar uma nova religião em cima de alguma palavra, de algum ensino, de alguma historinha para boi dormir, que ele vai lá, inventa, e você acredita de pé junto que aquilo veio de Deus,
você acaba criando alguma religião diversa por aí, alguma heresia, né? Outra palavra relacionada com discernimento, que está em Filipenses 1:9, que fala que Paulo está dizendo para que os filipenses que o amor deles aumente em conhecimento e em toda a percepção, né? Quando ele fala sobre isso, ele está falando de uma percepção moral. Ele está falando a um senso moral de julgamento, uma sensibilidade ética. Ou seja, você sabe que aquilo é certo e aquilo que é errado no sentido da moral, né? O que todos nós temos, que é um discernimento interior de entender que certas coisas são erradas e outras coisas são corretas. Isso já é natural nosso. Então ele fala, eu quero que vocês aumentem essa percepção. Isso não é discernimento de espíritos. Isso é o julgamento da moral daquela atitude, daquela palavra, daquela direção. Tá bom? Então, nós vamos falar um pouco sobre as fontes espirituais, né? Então, nós já vimos que a diacrisis é um discernimento, é algo objetivo, algo que você faz, que você recebe sem sombra de dúvida, porque o Espírito de Deus trabalha com fé, ele não trabalha com dúvida. Então, diacrisis é algo que você julga, é algo que você discerne, ou seja, você está vendo através de algo e você discerne exatamente o que é aquele algo que está por trás daquelas atitudes. E pneumaton, que é a palavra espíritos, porque está no plural. Então, a primeira coisa importante, né, é o Espírito Santo. O discernimento de espíritos, ele tem que discernir o Espírito Santo, principalmente no contexto da igreja, né? As igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, né, são igrejas avivadas, são igrejas que fazem diversos tipos de manifestações coletivas, principalmente nos cultos, né? Quando você percebe que as pessoas começam a se alegrar, começam a pular, a dançar, ou começam a gritar, começam a cantar, começam a adorar a Deus, agradecer, começam a fazer chorar, né? Em alguns momentos fica um silêncio, e as pessoas elas são envolvidas pela oração em línguas. Então tudo isso são manifestações dentro das igrejas, né? E o discernimento de espíritos, ele vai dizer exatamente quando o Espírito Santo está agindo e quando são emoções humanas, né? Porque as emoções humanas, elas podem atuar dentro do contexto da igreja, né? As pessoas elas procuram extravasar alguma coisa que está ali presa dentro delas. Então isso faz parte da alma, não é um espírito humano ou não é um espírito de Deus. É um extravasamento. As pessoas querem descontar ali no mundo espiritual, na hora da igreja, elas querem desabafar, fazer uma catarse, gritar, pular, dançar. Quer dizer, isso faz com que elas sejam liberadas nas suas almas. Elas estão botando tudo aquilo para fora, né? E aí você tem o controle daquilo que está sendo colocado para fora, e muitas pessoas atribuem esse tipo de manifestação ao Espírito Santo, né? E aí você fala, puxa, esse culto foi uma bênção, porque eu estou mais leve. Você está mais leve porque você desabafou, você soltou um grito profético, que esse grito aí estava entalado na sua garganta, porque você brigou lá com a tua esposa, brigou com a tua sogra, brigou com o teu filho, brigou com o teu marido. Aí você gritou, você soltou, chorou, você teve ali uma manifestação na alma. Isso não é o Espírito Santo de Deus, né? Então, muitas igrejas, elas começam a ter essas manifestações como fim. Então, puxa vida, nós existimos para dançar, existimos para fazer várias coisas aqui quando estamos reunidos, e isso daí é o que nos define, né? Sendo que, na realidade, o que define uma pessoa, um filho de Deus, é se ele ama o próximo, ou seja, se ele pratica o amor na sua vida fora da igreja, né? Todo o resto é balela, porque o mandamento de Deus é claro, você tem que amar o seu próximo. Então, quando se fala do discernir o Espírito Santo, ele tem
ali a manifestação dele pode ser exatamente igual à manifestação humana ou não, né? Nem tudo que você vê de estranho é do diabo, e nem tudo que você vê de bonito é de Deus. Então, para você avaliar aquela manifestação, você precisa pedir para o Espírito Santo te mostrar. Espírito Santo, me mostra se isso vem de Deus ou não. Né? Porque eu estou vendo tudo bonitinho, tudo lindo, maravilhoso, pessoas estão ajoelhadas, pessoas estão chorando, mas isso é o Espírito de Deus, isso é o Espírito humano. Né? O Senhor está aqui, o Senhor está agindo, o Senhor não está agindo. Né? Isso para um líder, para um pastor, para alguém que está comandando, controlando ali o mover de Deus naquela igreja, isso é básico demais. Né? Ou seja, nós estamos nos reunindo para que o Espírito Santo se mova, para que a gente possa buscar o Espírito Santo juntos e desfrutar daquilo que o Espírito Santo tem para nos trazer. Né? O diabo, ele é expert em simulação, disfarce. Né? Ele é imitador, ele vai imitar o que Deus faz para poder enganar as pessoas, para poder conduzir as pessoas, para poder plantar ali uma semente maligna ou para trazer algum tipo de controle de manipulação naquela igreja. Né? E esse é o segundo, o reino das trevas. Então o primeiro é o Espírito Santo. Né? Eu vou discernir que é o Espírito Santo que está presente naquele lugar. Né? Então vou te dar uma dica. Começa a invocar o nome do Senhor na sua casa, começa a clamar pelo nome do Senhor, começa a implorar que o Espírito Santo encha você para que o Senhor te conduza e pede para Deus para que a tua casa seja cheia do Espírito Santo. Pede para Deus para que a tua esposa, teu marido sejam cheios do Espírito Santo, para que a tua família seja cheia do Espírito Santo. Pede para Deus todo dia. Senhor, enche-nos com o Espírito Santo. E aí você pede para o Espírito Santo, me mostra quando o Senhor está agindo aqui em casa. Você vai perceber mudanças extraordinárias na tua casa. Amém? Então, faça isso e treina o discernimento do Espírito Santo. Se você discernir o Espírito Santo dentro da tua casa, vai ficar muito mais fácil você discernir fora da sua casa, na rua, no trabalho, na igreja, em qualquer outro lugar. Então, que tal você usar a tua casa como um treinamento do Espírito Santo? Você vai produzir muita restauração, muita cura, muita libertação, porque o Espírito Santo é tremendo, irmão. É tremendo. Amém? Então, o reino das trevas são os espíritos demoníacos. E os espíritos malignos, eles não têm liberdade para agir na vida das pessoas como eles querem agir. Por isso, eles precisam enganar as pessoas. Eu não posso forçar você a cometer um pecado. Eu não posso forçar você a se rebelar contra as autoridades. Eu não posso forçar você a matar uma pessoa ou a fazer uma fofoca na igreja. Eu não forço você a fazer nada disso. Mas se você permitir, se você acreditar no que eu estou te falando, então você cai. Né? O exemplo mais clássico é o exemplo do Éden. Imagina se Eva tivesse o diacrisis pneumaton, se ela tivesse o discernimento de que ela estava falando com o próprio Satanás. Então, ela não teria caído na lábia dele, né? Porque ele falou assim, olha, como que Deus disse? Né? Não é assim que Deus disse. Então ele começa a distorcer o que Deus havia falado e depois ele afirma, certamente não morrereis. Ele traz uma afirmação contrária à afirmação de Deus. Deus falou, certamente morrereis. No dia em que você comer, certamente morrereis. E aí ele fala, certamente não morrereis. Né? Ele traz ali uma frase com que Eva falou, não, é verdade, não é tão assim, não vai me matar, não vai trazer problemas. E aí ela desobedece a Deus. Então, o discernimento de espíritos, quando você está lidando com o reino das trevas, ele vai trazer essa revelação. Olha, eu estou falando com um demônio. Tem casos que você está falando com uma pessoa, ela não mudou o tom da voz dela, não aumentou o tom da voz, ela não caiu no chão, ela não babou, não rolou, não torceu as mãos, né? Não ficou andando ali parecendo uma cobra. Não, a pessoa está conversando você como você está me ouvindo aqui. E de repente você está falando com o demônio e você nem percebeu. Né? Uma vez eu estava num culto e a mulher caiu, uma senhora,
ela caiu ao chão ali na hora da ministração, e, e aí eu ajudei ela a levantar, e eu perguntei para ela, tá tudo bem com a senhora? Ela, tá tudo bem. Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Maria. Maria, eu vou pegar um copo d'água, a senhora quer um copo d'água? Aí eu quero. Eu fui lá, peguei um copo d'água e coloquei ela sentada ali no chão, porque ela tinha caído. Falei, dona Maria, tá aqui o copo d'água. Ela falou, meu nome não é Maria, meu nome é Tereza. Então, quem que é a Maria que ela, né, que ela falou que era Maria? E aí eu fiquei meio assim, falei, puxa vida, mas ela falou que o nome dela é Maria e agora tá falando que o nome dela é Tereza. Eu falei, senhora tem certeza que o teu nome é Tereza? Ela falou, lógico, desde que eu nasci, minha mãe que me deu esse nome. Aí eu dei água para ela e fiquei ali meio bolado, né? Falei, puxa, eu tava falando com um espírito maligno, mas parecia que eu tava falando com a mulher. Então isso é um disfarce que o diabo usa. Se ele tem acesso a uma pessoa, ele pode usar a mente, ele pode usar a boca, ele pode usar os olhos, ele pode usar os ouvidos, ele pode usar as mãos. Então o espírito maligno, ele pode possuir pessoas. Pessoas são templos, são vasos, são vasos de barro. Então ele entra naquela pessoa, que Jesus chama de casa, ele entra naquela casa e ele vai se apoderando das capacidades daquela pessoa, capacidade de falar, capacidade de respirar. Então o espírito maligno pode se apoderar de alguém. E o discernimento de espíritos, ele vai trazer essa revelação clara. Olha, você, Renato, estava falando com um demônio. Você foi pegar água para um demônio, você colocou o demônio sentado ali, né? Ele estava no corpo da mulher, mas ele estava conversando com você normalmente, como se qualquer pessoa conversa com uma outra pessoa. Então, nem tudo que é estranho, meu irmão, é demoníaco. O Espírito Santo, ele vai atuar de diversas maneiras, né? Não é apenas uma maneira. Isso é muito importante em relação ao discernimento de espíritos. Por quê? Porque quando você fala, puxa vida, né, não estou me sentindo bem com essa manifestação, né, não estou me sentindo bem com esse louvor, né? Muitas vezes você pode estar rejeitando o Espírito de Deus e você nem sabe. Então, Senhor, eu quero que o Senhor me revele as coisas que eu não estou vendo. Vai entrar no culto, Senhor, me revela o Espírito que está por trás de cada uma das situações que nós vamos vivenciar aqui. E o Espírito Santo vai mostrar para você, né? Uma vez eu falava com uma intercessora e ela disse que ela foi num congresso muito grande e a pessoa que foi chamada para pregar, o conferencista, começa a pregar sobre a palavra de Deus, e enquanto ela está olhando ali para aquele conferencista, um homem respeitado, ela ouviu uma voz no ouvido dela, ele não é meu, né? A palavra é minha, mas ele não. Então, e ela falava assim, puxa, eu achei que era o diabo falando, porque afinal de contas, quem colocaria uma pessoa que não é de Deus para pregar, né, para ministrar a palavra de Deus? Mas o discernimento de espíritos, ele vai trazer exatamente essa revelação. E aí ela falou, puxa, o que eu faço, Senhor? Por que o Senhor está me mostrando isso? Deus falou, eu estou te mostrando isso para que você aprenda que nem tudo que é bonito é de Deus. Nem tudo que é estranho é do diabo. Então toma muito cuidado, o discernimento de espíritos vai fazer você separar o joio do trigo e você escolher só o trigo. Amém? Outro espírito que ele discerne é o espírito humano, ou a alma, né? A psique humana. Ou seja, existem coisas que acontecem dentro dessas manifestações em congregações que tem a ver mais com uma histeria coletiva, carisma, né? Uma manipulação emocional. Uma pessoa pode contar uma piada e todo mundo cai na risada. É uma manifestação emocional. Mas a origem daquilo foi aquela piada que alguém contou ali na frente, no microfone, ou alguém conta uma história triste, todo mundo se identifica, começa a chorar. Não é o Espírito Santo, então isso pode ser uma manifestação humana, né? Manifestação de dó, de piedade, empatia, são características humanas, não tem a ver com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele se move com um fim proveitoso. O Espírito Santo, a manifestação do Espírito, ela existe para um fim proveitoso. Então é muito importante discernir o espírito humano, porque muitas vezes
as pessoas, elas acham que receberam uma revelação de Deus, mas na realidade é a psique delas, o espírito delas está trazendo aquele entendimento e elas acabam ensinando aquilo para as pessoas, sendo que o Espírito Santo não está inspirando elas a fazer aquilo. Isso acontece nas pregações, acontece nos ensinos, acontece nas músicas. Tem muitas músicas que não são inspiradas por Deus. Não foi Deus que deu aquela música. Então, o discernimento de espíritos, ele vai olhar para aquela música e falar assim, não, essa música aqui, ela não tem vida, ela não tem o Espírito Santo, ela é alma pura, ela lembra uma música romântica, ela lembra alguma coisa relacionada a um romance, mas ela não é uma música inspirada por Deus porque não tem vida. Então, o espírito da música é o espírito humano, porque a nossa mente, ou o nosso espírito humano, ele é muito rico. Deus criou uma máquina fantástica, nós podemos criar muitas realidades dentro da nossa mente. O problema é quando isso extrapola o que nós estamos vivendo, pensando, e isso começa a virar uma regra dentro de uma igreja, né? E tudo isso não passa de doutrina de homens, doutrinas de homens, ensinamentos de homens, e isso traz o engano dos homens. Amém? Então é muito importante compreender essa questão do espírito humano. Muitos profetas também podem falar, falam da parte de Deus, e alguns falam da parte deles mesmos. Né? Então, do coração daquele profeta foi que ele liberou aquela palavra. Aquela palavra tem a ver com um desejo do profeta de que aquilo dê certo, tem a ver com um desejo do profeta de ser reconhecido como profeta. Né? Então ele tem que fazer toda uma sonoplastia para que aquela palavra seja entregue. Então isso é alma, né? Muitas vezes isso é alma, não tem a ver com o Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo ele não se move de uma maneira única, ele é multifacetado, a multiforme sabedoria de Deus vai se manifestar ali nas palavras proféticas. Por isso é muito importante discernir. A Bíblia fala que a palavra profética ela tem que ser julgada. E aí nós voltamos para o discernimento, porque o discernimento tem a ver com julgamento, tem a ver com o ato de julgar, tem a ver com o ato de distinguir o que está acontecendo, da onde vem, qual é a natureza. Então, ouvir uma palavra profética, meu irmão, primeiro, não despreze as palavras proféticas, não faça isso. A Bíblia fala, não desprezeis as profecias. Você não pode falar, isso daí eu não quero nem saber. Não, você tem que pegar aquela palavra, entenda, a palavra ela vai mover o mundo espiritual. Então, recebeu a palavra, ouviu a palavra de púlpito, ouviu a palavra pessoalmente, você não deve desprezar a palavra. E o que eu tenho que fazer com essa palavra então? Você tem que julgar a palavra, se ela procede ou não de Deus. E aí você tem o Espírito Santo dentro de você, e o Espírito Santo vai revelar para você se aquela palavra vem de Deus ou não. Amém? Porque pode ter vindo do coração daquela pessoa. Muita gente sai falando palavras, para que elas sejam tidas como espirituais. Né? Eu quero que vocês me reconheçam como homem de Deus. Então eu vou lançar palavra atrás de palavra. A palavra que acontecer, o crédito é meu. Então ele sai atirando palavras por aí. Não é uma pessoa que está ali, Senhor, o senhor quer falar alguma coisa? O senhor não quer falar nada, eu não falo nada. O senhor quer falar alguma coisa, eu falo. Amém? Então isso é muito importante. E o outro espírito é o espírito do mundo. O espírito do mundo é um espírito que trabalha com um sistema de valores, ideologias, são culturas, né, que se opõem a Deus. Ou seja, quando você vê alguém ensinando ou um contexto onde Deus não está presente, onde ele não é invocado, onde ele não recebe glória, esse é o espírito do mundo. Né? Então, o discernimento, ele vai falar assim, isso aqui é fruto do discernimento, isso aqui é fruto do espírito do mundo. Ou seja, vem de um sistema de valores independentes de Deus, que Deus não faz parte. Amém? Então, é muito importante compreender essas quatro manifestações do Espírito. Na Bíblia, nós temos, no Velho Testamento, por exemplo, 1 Reis, capítulo 22, fala sobre um profeta chamado Micaías e um rei chamado Zedequias. Né? Você depois você pode ler com calma, mas basicamente 40 profetas, eles estavam ali profetizando sobre o rei, que o rei iria ter vitória na guerra.
E o rei fala assim, olha, eu vou ter vitória na guerra, eu quero que vocês que são profetas, vocês me deem uma direção, que vocês me falem o que vocês estão vendo. O Senhor vai me entregar o inimigo nas minhas mãos. E os profetas, vai que é tua, Tafarel, vai que é tua, vai, pode ir, vai para a guerra. Deus é contigo, Deus entregou teus inimigos. E aí muitos profetas falavam, outros faziam atos proféticos, falavam, olha, jogavam coisas no chão, falavam assim, assim serão seus inimigos. E eles estavam profetizando, 40 profetas profetizando vitória sobre o rei. Mas ali com o rei também tinha outro rei, o rei de Judá. O rei de Judá falou assim, não tem nenhum profeta de Deus para que a gente possa consultar? Né? São 40 profetas dizendo que nós vamos ter vitória, mas eu quero saber se tem um profeta de Deus. Olha o discernimento desse rei. Eu estou ouvindo, mas eu não estou em paz. Tem alguma coisa está me dizendo que isso daqui não é bom eu ouvir essa palavra. E aí o rei de Israel fala assim, olha, tem um profeta chamado Micaías. Esse profeta Micaías, ele sempre fala o que é mal sobre a minha pessoa. Ele não é da minha ideologia. Então ele não está aqui com os profetas. Ele fala assim, então vamos ouvir esse Micaías. Ele traz o Micaías e o Micaías fala, não, rei, vai para a guerra porque você vai vencer a guerra, fica tranquilo. E aí o rei fala assim, me fala a verdade. E o Micaías fala assim, eu vi Israel esparramado, vocês vão perder a guerra. E depois ele fala, eu tive a visão do exército celestial, e Deus estava no meio desse exército. E Deus falava assim, como que nós mataremos Zedequias? Né? Quem pode me ajudar a mandar Zedequias para a guerra? E um dos espíritos se apresentou diante de Deus e falou assim, eu serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Zedequias. E ele vai acreditar nesses profetas. Um espírito de mentira influenciando 40 profetas. Amém? Então, olha só esse discernimento. É um discernimento muito claro do que aconteceu no mundo espiritual, nos céus. Amém? Então, ele discerniu toda a mecânica espiritual do engano, ou seja, Deus permitiu que esse espírito falasse na boca dos seus profetas. Né? Outra história importante, em Êxodo 7 e 8, era Moisés e os magos. E isso é muito importante você entender que os magos faziam os mesmos milagres que Moisés fazia. Os mesmos milagres. Então, milagres não são provas da verdade. Você pode ver pessoas operando milagres, mas não necessariamente esses milagres têm uma origem divina. Né? Então, por isso que é importante o discernimento de espíritos, porque quem está operando esses milagres é o Espírito de Deus, é o espírito maligno. Isso é importante. No Novo Testamento nós temos o ministério de Jesus. Jesus é o nosso exemplo perfeito de uma pessoa que se movia no poder do Espírito Santo. Então, por exemplo, ele discerniu o espírito de Natanael, né? Quando ele encontra Natanael a primeira vez, lá em João 1,47, diz assim, eis aqui um verdadeiro israelita e quem não há dolo. Então, quando ele olha para Natanael, ele discerne a qualidade do espírito humano de Natanael. Ou seja, você é um homem sincero. Você não tem dolo em você. Né? Você já pensou se você vai contratar pessoas na sua empresa e você fala, Espírito Santo, me mostra a qualidade espiritual dessas pessoas? Você vai evitar uma série de problemas para a sua empresa. Se você vai colocar pessoas em posições de autoridade, Senhor, me dá discernimento de quem são essas pessoas espiritualmente. E Deus vai te dar. Por quê? Porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Né? Então, outra história importante, que é muito conhecida, foi o apóstolo Pedro. Pedro está diante de Jesus, e aí ele tem uma revelação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus, tendo discernimento, ele fala, olha, bem-aventurado é você, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi uma ação do Pai que está nos céus. E aí ele traz
essa palavra sobre Pedro. Na sequência, Pedro começa a falar: olha, Jesus, você não vai morrer na cruz, você não vai ser açoitado, você não vai morrer crucificado. E Jesus, virando para Pedro, ele discerne, na mesma pessoa, ele discerne que quem colocou aquilo na boca de Pedro foi o próprio diabo. Então ele vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, porque você não sabe as coisas de Deus, você não conhece as coisas de Deus. Então veja que no mesmo minuto, no mesmo momento ali, em alguns minutos, você vê Pedro recebendo a revelação direta do Pai, não de carne e sangue, e na sequência o inimigo já usa a boca de Pedro e ele é repreendido por isso, né? Satanás, eu estou te vendo em Pedro. Então, isso é o motivo da gente ter temor de Deus. Porque nem sempre quando você tem uma inspiração divina, isso não quer dizer que você não tem portas abertas para o diabo usar a tua boca. Então é muito importante alguém com discernimento para trazer a separação entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do inimigo, né? Você já pensou isso numa igreja? A pessoa prega, e aí na pregação dela ela pode estar falando coisas que vêm de Deus e coisas que vêm do inimigo. E aí o espírito que está agindo muda, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência que nós somos sujeitos ao mundo espiritual, né? Lá em Atos nós temos várias, né, histórias do discernimento de espíritos. Por exemplo, Ananias e Safira, quando eles vendem uma propriedade e eles falam assim: vamos reter uma parte do preço e vamos fingir que nós entregamos totalmente o valor daquela propriedade para o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, quando recebe o valor que eles entregaram ali para ajudar nas obras da igreja, ele fala assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Isso é um discernimento de espíritos. Satanás queria, no começo da igreja, já instalar algum tipo de mentira, hipocrisia, religiosidade, né? Tudo isso. E Pedro, como eu falei, né, o discernimento de espíritos ele tem uma função de imunologia, ou seja, é um ataque imunológico para não contaminar o corpo de Cristo. Então Ananias morre, depois a mulher dele morre também. Mas quem discerniu isso foi o apóstolo Pedro. Então a operação do dom, né? Em Atos capítulo 8, versículo 9 até o 24, nós temos o Simão Mago. Ou seja, o Simão, ele estava vendo que os apóstolos estavam colocando a mão sobre a cabeça das pessoas e elas eram cheias com o Espírito Santo e começavam a orar em outras línguas. E ele começa a desejar aquele dom, o dom do Espírito Santo. Ele fala assim: olha, vocês não querem me vender o dom do Espírito Santo? Então Pedro vira para ele e fala assim: olha, você está em fel de amargura, ou seja, uma raiz venenosa de idolatria e desejo de poder. Isso é muito comum, a gente não percebe isso. Pessoas que querem pagar um preço pela unção, pessoas que querem pagar um preço pelos dons, mas elas estão em fel de amargura, é uma raiz venenosa, porque elas querem estabelecer ali a idolatria e o desejo delas terem o poder na igreja, elas controlarem a igreja, controlarem pessoas na igreja, elas terem ali um reconhecimento, uma honra. Eu quero ser honrado, eu quero ser reconhecido como alguém espiritual, então eu vou pagar o preço para que esse dom opere na minha vida. E aí Pedro vira e fala assim: eu tô discernindo o teu espírito, você está em fel de amargura e em laço de iniquidade, né? Então é muito importante a gente compreender que esse tipo de dom ele vai salvar a igreja ou pessoas da igreja de muita dor de cabeça, de muito problema. Amém? Então, outro caso está em Atos 16. É uma história bem conhecida, que é a jovem pitonisa. Você vai perceber que Paulo ele está caminhando numa cidade, Paulo e Silas, eles estão na cidade de Filipos. De repente, uma mulher, uma escrava, ela começa a gritar atrás deles: esses homens são servos do Deus Altíssimo,
e vos anunciam o caminho da salvação. Então, teologicamente falando, o que essa pessoa estava falando era 100% correta. Então, qualquer pessoa que olhasse para esse contexto, né, Paulo e Silas andando e a mulher atrás deles, declarando que eles eram servos do Deus Altíssimo e que estavam ali anunciando o caminho da salvação. Qualquer pessoa falaria, puxa, ela está correta, ela está tendo discernimento, ela reconheceu o profeta na qualidade de profeta, o apóstolo na qualidade de apóstolo. Então, perceba isso, né? Ela não estava sendo movida pelo Espírito de Deus. O texto grego, no original, diz que ela tinha uma pneuma pitona, ou seja, na cultura grega, a Piton era uma serpente guardiã de um oráculo. Oráculo é aquilo que traz a revelação do que está oculto. Oráculo de Delfos, associado a Apolo, o deus da profecia. Então, essa mulher estava endemoniada. Ela estava sendo movida por um espírito maligno. E estava declarando ali que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Ou seja, ela estava tentando enganar, tentando fazer parte do grupo, isso trazendo uma verdade. Só que Paulo, em determinado momento, ele discerne, né? Ele tem a Bíblia fala de perturbação. Paulo ficou perturbado com aquela mulher. Ainda que ela estivesse falando a verdade bíblica, ainda que ela estivesse discernindo que eles eram servos de Deus, mas veio uma perturbação, que é o sinal corporal do discernimento, ou seja, você começa a sentir alguma coisa errada dentro do seu corpo. A perturbação, ela vem, né? É um desconforto, é alguma coisa que não está trazendo paz. Então você está sentindo, já viu esse termo? Eu estou sentindo que isso está errado, né? Então, Paulo, ele vira para essa mulher e expulsa o demônio. Você já pensou, meu irmão, isso no contexto dos dias atuais? Uma pessoa pregando a palavra, até em cima de um púlpito, e alguém levanta e expulsa o demônio daquela pessoa, porque ela tá sendo movida por demônios para pregar aquilo, né? Então é importante a gente compreender que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. O discernimento, ele separa a verdade da mensagem da fonte maligna do mensageiro. Ou seja, o mensageiro, ele pode estar sendo movido por demônios e você nem sabe. Amém? Então é importante isso. Amém? Isso é importante. Distinções teológicas. A gente estudou sobre palavra de conhecimento, mas a palavra de conhecimento é diferente do discernimento de espíritos, porque a palavra de conhecimento trabalha com fatos, com dados, com informações, e o discernimento de espíritos, ele vai trazer a fonte e a motivação. A palavra de conhecimento vai trazer o que aconteceu, o que é. Mas o discernimento diz quem, ou seja, qual é o espírito que está agindo e o porquê, qual é a motivação daquele espírito. Então, esse é um dom tremendo. Já pensou você fazendo isso? Um monte de... né? O discernimento espiritual pode estar em combate também com a suspeita humana. Né? A pessoa ela suspeita, ela tem uma suspeita que a pessoa é do diabo, ela tem uma suspeita que aquela pessoa não nasceu de novo. Então essa suspeita humana, ela pode trazer uma confusão na igreja. Né? Normalmente a suspeita humana, ela é obra da mente natural da pessoa. Né? Ela está enraizada no medo, na insegurança, preconceito, traumas. Isso tudo vem da alma da pessoa. A suspeita, ela está gerando ansiedade vaga, ela é pesada, ela tende a acusar sem base nenhuma. Ou seja, ela vai projetar o mal onde não existe o mal. Ah, ali tem o mal, mas não tem. É porque isso é obra do quê? De uma história ruim que você teve numa igreja. A história ruim que você teve com o pastor, com o líder. E aí você projeta isso e você acaba trazendo suspeita. Mas o discernimento, ele tem a origem no espírito, não na alma de uma pessoa. Né? Ele tem uma clareza e um peso de autoridade. Então você sabe que é o Espírito que está revelando, é o Espírito que está falando, e o objetivo do discernimento é a redenção, a libertação e a glória de Deus. Então o discernimento, ele é preciso.
Agora, a suspeita humana é generalista. Ah, tem alguma coisa errada, não sei o que é, não sei o que é. Se você não sabe o que é, meu irmão, você está tendo uma suspeita humana. Não tem a ver com discernimento de espíritos, né? Outra questão é o discernimento versus o julgamento crítico. Você pode criticar uma pessoa, você tem um espírito crítico, você foi criado por uma mãe muito crítica e você desenvolveu a habilidade de criticar. Então você acaba criticando todo mundo. Isso não é discernimento de espíritos. Isso é algo que tá ligado a uma amargura ou uma superioridade moral. Você se acha melhor do que as outras pessoas, você se acha que é o juiz daquelas pessoas. Isso não é discernimento de espíritos também. Amém? Então, nós estamos terminando já. É importante testar os espíritos, né? O 1 João 4 fala: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo, né? Hoje em dia tem muita gente falando muita coisa com a internet, então a voz dessas pessoas está atingindo muita gente. Então isso significa que nós precisamos muito do discernimento de espíritos e nós precisamos provar aqueles que estão falando, né? Então, a aplicação desse texto, ela fala sobre um espírito que não glorifica Cristo. Um espírito que não glorifica Cristo, que não leva as pessoas para Jesus, que não leva as pessoas para o novo nascimento, que não leva para o arrependimento, para a confissão de pecados, para a libertação, para a cura, para a salvação. Esse tipo de espírito, ele não glorifica Cristo, não tem Cristo como centro, ele tem que ser rejeitado. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da verdade e vai glorificar o Senhor. Então a operação daquele Espírito, ele vai terminar com o Senhor. Amém? Então existe um teste cristológico. Será que Jesus está sendo pregado? Será que ele está sendo anunciado? Será que a pessoa está recebendo a revelação de Jesus? Ou será que ela só está fermentando aquilo? Amém? Outra questão, os perigos, né, de você ter o discernimento de espíritos, é o perigo da soberba espiritual. A pessoa, de repente, ela passa a ser um oráculo, um profeta, né, um guru, alguém que todo mundo vai procurar para ter uma resposta. Isso daí é muito perigoso, porque se a pessoa tiver uma soberba, ela pode, de repente, se achar maior do que os outros e começar a controlar as pessoas. O segundo perigo é a manipulação espiritual, manipulação emocional. Se a pessoa não for uma pessoa que tem humildade suficiente, ela vai tentar manipular as pessoas, ela vai tentar crescer sobre as pessoas. E as pessoas, elas estão procurando respostas. Uma pessoa que tem respostas, ela vai ter superioridade sobre os outros, né? Outro perigo é quando a pessoa não é tratada. Então ela pode, de repente, discernir espíritos onde ela mesma não foi liberta. Então ela vai discernir sempre o espírito de prostituição, porque ela tem problema com prostituição. Ela vai sempre discernir um espírito de mentira, porque ela tem problema com a mentira. Não foi tratada na mentira, não foi tratada na prostituição, não foi tratada no roubo, não foi tratada na idolatria. Então ela sempre está enxergando idolatria nos outros. É uma projeção espiritual. O que ela tem de problema, ela projeta nos outros, ela enxerga nos outros. Isso não é discernimento de espíritos, né? E o antídoto para essas coisas é que a pessoa que está ali sendo conduzida por Deus nesse dom, ela tem que ter humildade, ela tem que ter santidade, ela tem que buscar estar sempre no lugar dela, né? Ela pode estar falando algo que vem da parte de Deus, mas ela é homem e aquele que está de pé cuide para que não caia. Isso não significa que ele é imune ao pecado, imune às tentações, não significa que ele tem proteção contra essas coisas. Ele tem que vigiar como todo mundo vigia, ele tem que orar como todo mundo ora, tem que buscar a palavra todo dia como todo mundo tem que buscar. Então, o perigo de você crescer em cima do dom do discernimento de espíritos é que as pessoas começam a te considerar uma pessoa acima das outras, mais santa, mais pura, mais consagrada, mais ungida. Isso não é verdade. Amém? Então, o Senhor nunca vai glorificar o homem com os dons. Ele nunca vai levantar pessoas. Ele nunca vai usar pessoas. Ele vai glorificar o nome dele. Ele vai inspirar, ele vai revelar, ele vai conduzir.
Amém? Ele vai fazer essas coisas, mas ele não vai simplesmente usar como uma ferramenta e depois joga a ferramenta fora, toda estragada. Entende? Então, é importante, olha, nós somos todos iguais. Né? A diferença está em quem busca mais de quem busca menos. Isso não torna quem busca mais melhor de quem busca menos. Então, aquele que busca, encontra. Aquele que não busca, não encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que não pede, não recebe. Então, você tem que pedir o Espírito Santo para que ele te treine, para que ele te dê o dom, para que ele te dê a experiência, para que ele te traga a revelação, para que ele abra os teus olhos, os teus ouvidos. É isso que eu tenho que pedir para Deus, você tem que pedir para Deus. Isso não nos torna melhores ou maiores do que ninguém. Somos todos iguais, todos somos carentes da glória de Deus. Amém, meu querido? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque é um dom tremendo, discernimento de espíritos, e nós imploramos, eu imploro, Pai, que o Senhor nos treine, nos adestre, nos capacite, que o Senhor adestre nossas mãos, nos ensina, Senhor, a usar esse dom de maneira sábia, nos protege, Pai, da soberba, da manipulação, nos protege, Pai, do orgulho ou da altivez, Pai, em cima daquilo que não é nosso, é do Espírito Santo. Traz sobre nós, Senhor, a Tua revelação, abre os nossos olhos e que nós sejamos maduros, Pai. O Senhor é que nos dá o crescimento, então nos amadurece a cada dia, Pai, para que o Teu nome seja sempre glorificado e não o nosso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe e até a próxima.